Bom dia, amigos e amigas. Hoje nós vamos falar um pouquinho de um tema que está muito na ordem do dia, que é a reforma administrativa. Mas antes vamos relembrar um pouquinho a ideia da organização da administração pública. A administração pública ela se organiza basicamente num, numa divisão vertical, em que nós temos os níveis da federação. Então nós temos uma administração federal, administração estadual e administração municipal. Aí, é claro, nós estamos falando, né, de que cada estado e cada município tem a sua própria atividade administrativa, tendo em vista a sua autonomia federativa. Mas cada um desses entes vai ter também uma divisão interna ali da sua administração em administração direta e administração indireta. A administração direta são as estruturas internas que existem dentro daquela pessoa jurídica de âmbito federativo. Então, por exemplo, na União, nós vamos encontrar, dentro da sua estrutura interna, os poderes: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Além disso, nós vamos encontrar também a sua administração indireta, formada pelas suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Bom, toda essa estrutura que nos referimos, ela precisa se desincumbir das suas atividades, dos seus poderes e deveres, das suas competências. Isso porque a administração pública não é um fim em si mesma. Ela, na verdade, é um meio para atingir os objetivos da coletividade. Então, quando se fala em reforma administrativa, geralmente está se buscando melhorias no funcionamento dessa estrutura administrativa de maneira a atender melhor os interesses da coletividade. Nós já tivemos várias reformas administrativas. A que eu considero a mais importante ocorreu na década de 30. Foi naquele período varguista, em que, apesar de ser um regime autoritário, era um regime modernizador no aspecto administrativo. Tentou-se superar um modelo de administração que até então, desde o Brasil colônia, vigorava, que era o modelo patrimonialista. O modelo patrimonialista da administração, você tem uma confusão entre a esfera pública e a esfera privada. O agente público, o governante, muitas vezes ele trata a coisa pública como se fosse a sua propriedade. Por exemplo, distribuindo cargos públicos para os seus cabos eleitorais, né, naquela política de clientelismo que, infelizmente, até hoje costuma persistir em muitos locais. Pois bem, o período varguista tentou, de certa maneira, modificar um pouco essa dinâmica, superando o sistema político da República Velha, embora mantendo aí alguns, é claro, né, algumas sinecuras, como a gente fala, né, algumas situações de apadrinhamento, porque era muito difícil quebrar essa prática política clientelista. Mas, de toda maneira, criou-se uma estrutura administrativa diferente. Passou-se a utilizar o concurso público como regra. Criou-se regras de estabilidade no serviço público e, principalmente, organizou as carreiras públicas em quadros definidos, os cargos com nomenclaturas, com o estabelecimento do regime legal de remuneração. Tudo isso se deu especialmente através de uma lei de 1936 chamada Lei do Reajustamento. Pois bem, várias mudanças foram feitas na administração pública, mas um outro marco decisivo foi o Decreto-Lei 200 de 67, que também tentou estabelecer uma organização mais clara a respeito de como deveriam ser, por exemplo, as entidades administrativas, que tipo de entidade o Estado poderia criar. Se estabeleceu também a diferença entre práticas de desconcentração, que é a divisão interna do ente público em órgãos, e descentralização, que era a atribuição de tarefas administrativas para outras entidades, sejam aquelas criadas pelo Estado, sejam entidades que possam colaborar com ele, sejam aquelas de âmbito público ou privado. Então, tudo isso são conceitos que vieram a partir dessa reforma, né, de 1967. A Constituição também tentou, ao estabelecer a administração pública, consolidar toda essa estrutura que já
pré-existia e reforçando certas normas importantes de controle, como, por exemplo, a ideia de que o concurso público deveria ser regra para todos os níveis da administração pública, para todas as entidades administrativas, estabelecendo limitações, por exemplo, ao exercício de cargos em comissão. Então, tudo isso já foi um contributo da Constituição de 88 no sentido de moralizar e tornar efetivamente mais eficiente a administração pública. Porém, devemos lembrar que o princípio da eficiência só foi introduzido na Constituição a partir da reforma administrativa de 1998, com a emenda 19. A emenda 19 foi produzida num contexto em que se buscava dar um passo adiante na modernização da administração. Como eu falei, aquele Estado patrimonialista da República Velha tentou ser substituído por um Estado que nós chamamos de Estado burocrático. Um Estado baseado em normas legais, em uma certa formalidade, daí porque também associamos a palavra burocracia com formalismo, e a ideia de impessoalidade. É muito importante para que a administração funcione que haja essa estrutura burocrática impessoal e baseada na legalidade. A reforma da Emenda Constitucional 19 tentou agregar novos elementos vindos de uma concepção gerencial. A concepção gerencial ela busca trazer contribuições da iniciativa privada que buscam trazer mais eficiência para a administração. Justamente por isso, ela introduziu o princípio da eficiência no caput do artigo 37 da Constituição. O que seriam essas contribuições? Por exemplo, adicionais de produtividade. Outra contribuição seria estabelecer um regime de abrandamento da estabilidade de maneira a permitir a avaliação dos servidores públicos. Porém, muitas dessas questões que foram introduzidas na reforma da Emenda 19 ainda não foram objeto de regulamentação legal. Portanto, agora, quando se fala em reforma administrativa, a pergunta que muitas vezes se faz é: será que é necessário uma nova emenda à Constituição para melhorar a eficiência do Estado? Ou será que basta regulamentar normas que já estão na Constituição e que jamais sofreram regulamentação, como é o caso, por exemplo, da avaliação de desempenho? Será que isso é realmente necessário? Vai se gastar um tempo para se discutir uma emenda à Constituição, quando há muita coisa que já foi introduzida, por exemplo, na reforma de 98 e que não foi colocada em prática. Um exemplo disso é a chamada agência executiva, uma figura que foi trazida pela reforma de 98 e que jamais foi implementada. Será que é necessário introduzir uma nova norma constitucional para tratar desse tema? Ou será que nós podemos, por lei, estabelecer mecanismos que favoreçam essa atuação mais eficiente, dando mais autonomia para as entidades que se qualificarem como agência executiva? O que está faltando ali? Na verdade, toda reforma deve partir de um diagnóstico. E parece que não é muito claro qual é a noção dos problemas, além daqueles chavões do tipo: o Estado é uma mochila nas costas do contribuinte. Que de concreto existe? Que evidências existem a respeito da atuação do Estado que permitam atacar problemas que gerem ineficiências? Nós não conseguimos ver nada de muito consistente nesse aspecto. Que há problemas, certamente há e precisam ser resolvidos, precisamos enfrentá-los. Mas é preciso não partir de achismos e de improvisações. Reforma administrativa é uma coisa séria, impacta na vida do cidadão. Uma das questões mais importantes é, por exemplo, a questão da estabilidade do servidor. Será que mexer na estabilidade do servidor efetivamente vai propiciar maior eficiência? Impedir o servidor de se tornar estável? Será que não é uma forma de abrir uma brecha para pressões políticas na atuação desse servidor, que pode, por exemplo, estar realizando um processo licitatório? Será que nós não estaremos aí abrindo uma brecha para situações de corrupção ao permitir que servidores sem estabilidade ou indicados por confiança venham atuar em atividades que são estratégicas ou atividades que sejam
sensíveis que mexam com o poder do Estado, sem dar a esse servidor, primeiro, uma garantia de que ele é tecnicamente qualificado para isso, por ter passado num concurso público, e segundo, sem dar a ele a garantia de estabilidade para que ele possa atuar sem medo de pressões por parte dos agentes políticos, né? Então precisamos pensar bem isso para que a gente não regrida às situações lá da República Velha, situações em que imperava o mandonismo dos coronéis políticos, o clientelismo, que é essa troca de favores e de cargos, né? E para que isso não volte a ser a regra geral na administração pública. Espero que essa aula tenha sido esclarecedora. Siga nosso canal no YouTube e até a próxima.